Apresentação: Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja contigo, com a tua casa, com toda a tua família, te abençoando, para que a mão do Senhor possa estar dirigindo, guiando os teus passos, os passos de toda a tua descendência, de toda a tua família. A Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, o versículo 16, fala sobre um jovem, um homem rico. Esse homem, ele foi até nosso Senhor Jesus, porque havia no coração desse moço um questionamento daquilo que ele queria saber a respeito da sua salvação, a respeito da sua mudança de vida. E ele chega até Jesus, como diz a Sagrada Escritura em Mateus 19:16, ele fala com Jesus dizendo: e eis que, aproximando-se de Jesus, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu dizendo: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então disse esse jovem: quais são os mandamentos, Jesus? E Jesus lhe respondeu dizendo: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então respondeu o jovem a Jesus dizendo: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda, Senhor? Então disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando nós buscamos a entender o porquê de muitas coisas não acontecerem na nossa vida, nós não entendemos, porque é preciso abrir nosso coração, a nossa mente, para entender a Deus, entender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Quando nós lemos esta passagem desse jovem, esse jovem ele faz uma declaração dizendo a Jesus que ele tinha o conhecimento dos mandamentos. Ele até conhecia uma boa parte da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quem sabe esse jovem, esse moço, já não tinha lido os mandamentos, a Bíblia, né? Do primeiro livro até o último. Era um moço que ele tinha o conhecimento dos mandamentos. E sabe, o que eu quero passar para você nesta hora é que todos querem que o Senhor faça. O que nós temos vivido, principalmente nos nossos dias de hoje, é que as pessoas, elas somente querem que Deus faça o que elas querem. As pessoas, elas não estão mais dispostas a permitir que o Senhor faça o que Ele quer. Ora, a Sagrada Escritura fala que o Senhor é o dono da terra e do céu e de todos os que na terra habitam. Mas nós temos vivido desta forma. O homem, ele está interessado, ele está preocupado em querer que Deus faça. Então, querem que Deus faça por elas alguma coisa, querem receber as bênçãos de Deus, querem que Deus dê carro, querem que Deus dê uma vida melhor, querem que Deus dê um emprego, querem que Deus salve a família, querem que Deus faça tudo o que anseia a alma, o coração, o desejo, o ego. Mas veja,
esse jovem, ele chega até nosso Senhor Jesus, mas ele tinha um questionamento. Ele chega: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Porque ele sabia que somente o conhecimento dele não era o suficiente. E Jesus, nosso Senhor, ele diz: se você quer herdar a vida eterna, então pega tudo que tu tens, vende, dá aos pobres, vem e me segue. Quando Jesus, ele mostra isto para esse moço, que ele tinha que se desfazer do que ele tinha, se tornar um pobre, miserável, não ter nada, não era simplesmente isso que o Senhor queria, porque Jesus estava olhando para o que estava no coração daquele moço. Jesus estava olhando que não era os bens que ele tinha, não era a riqueza que ele tinha, não era o dinheiro que ele tinha que o impedia de ter uma vida na eternidade, de ter uma vida diferente, de tirar da cabeça dele aqueles questionamentos. Mas o coração desse moço estava voltado para aquilo. Quero que Deus ele faça, quero que Jesus faça. Eu quero que Deus faça isso por mim. Quero que Deus me dê isso por mim. Mas, às vezes, nós não temos parado para refletir que Deus, ele não quer somente isso. Deus, ele quer que eu faça o que ele quer. O que prevalece é a vontade dele, não é a minha. Eu não posso mandar em Deus. Deus é quem manda em mim, porque eu sou a criação. Então veja, todos querem que o Senhor faça, mas não querem fazer o que ele quer. Então, não era a riqueza desse jovem rico que o prendia. Não era a riqueza dele que estava segurando ele, deixando ele cheio de questionamento, mas sim o seu ego, o seu orgulho, o seu eu, a sua vontade própria, em saber que ele tinha tudo ao seu alcance por causa da sua riqueza. E não era o dinheiro, não eram as propriedades que ele tinha. Por isso que Jesus pega e mostra a propriedade para mostrar para ele que o coração dele estava naquilo ali. E Jesus, ele disse: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso que o Senhor fala: ajuntai tesouros não aqui na terra, aonde a traça, a barata vem e rói, o ladrão vem e rouba. O Senhor diz: ajuntai tesouros no céu. Porque quando nós ajuntamos tesouro no céu, é quando nós permitimos que seja feito a vontade de Deus em nós. Ou seja, eu tenho que procurar saber o que é que Deus ele quer que eu faça. Não é que Deus faça isso que eu quero. Não, eu tenho que deixar Deus fazer o que ele quer. E o que é que Deus quer que você faça? Então aquele moço, ele tinha que renunciar tudo isso, seu ego, sua vontade, seu orgulho, suas vontades próprias, entender o que Deus queria que ele fizesse. A palavra de Deus diz: importa-nos que obedecemos a Deus e não ao homem. Então importa-nos fazermos a vontade de Deus. Jesus, ele ensina que nós devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, entenda hoje que a história desse jovem rico era que ele não estava disposto a fazer aquilo que Deus queria. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa por ele. Por isso que muitas pessoas, elas querem que Jesus faça, e quando Deus faz, elas vão embora e não querem saber de fazer aquilo que Deus quer. Jesus, ele veio a esse mundo. Ele disse: a minha vida eu dou em resgate de muitos. E foi isso que ele fez, porque ele veio não para fazer a vontade dele, não para satisfazer o seu ego, não para satisfazer os seus interesses, não para satisfazer suas próprias vontades. Jesus não veio para dizer: Pai, faça o que eu quero, o que eu desejo. Jesus não, Jesus dizia: que seja feita, Senhor, que seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Então todos querem que o Senhor faça,
Muitos estão correndo aí de bênção, muitos estão correndo aí de bênçãos materiais, muitos estão correndo aí de vencerem na vida, muitos estão correndo em busca do Senhor para que o Senhor faça tudo aquilo que vai trazer anseio, que vai trazer satisfação para si. Mas ninguém está interessado nem preocupado em saber o que Deus quer que elas façam, porque aceitar, permitir a fazer o que Deus quer que eu faça, que você venha fazer, isso é renúncia, renunciar ao nosso ego, nosso orgulho, nossa própria vontade. Por isso que Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Porque uma geração que está cansada de só querer que Deus faça, e como Deus não tem feito tudo o que se quer, aí tem dado as costas para o Senhor e vivendo uma vida fadada, cansada, depressiva, oprimida, porque não querem fazer o que Deus quer. Então guarde esta palavra no seu coração e acredite que Deus, ele tem planos e quer abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, mas é preciso que nós venhamos fazer o que ele quer que nós fazemos. O que ele quer que devemos fazer é o que devemos fazer para que nós sejamos abençoados por ele. Então, importa-nos obedecer a Deus. Isso é o que nos importa, fazer a vontade de Deus. E a partir daí, Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Jesus foi bem claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas o Senhor fará. Que Deus te abençoe. Ore junto comigo agora. Quero orar com você, aonde quer que você esteja. Vamos orar e buscar o nosso Pai Celestial. Pedir que ele venha nos abençoar nesta hora, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, porque a palavra do Senhor tem nos ensinado como devemos fazer, como devemos buscar o Senhor. Devemos buscar o Senhor Jesus Cristo, não somente pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas devemos buscar o Senhor Jesus por aquilo que Ele pode nos orientar, que Ele pode nos mostrar do que devemos fazer. Oramos a Ti, Senhor, e consagramos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor venha com a sua bondade, com o seu amor, para cuidar de cada um de nós e nos dar uma direção pelo caminho nós devemos andar, nós devemos seguir. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos os teus mandamentos, a tua palavra. Ajuda-nos a entendermos o que o Senhor quer que eu faça, para que possamos fazer segundo a tua vontade, porque o Senhor Jesus, ele disse que devemos obedecer ao Pai Celestial, e tudo o que nós pedirmos em oração crendo, Ele fará em nosso favor. Pai, alcança todas as pessoas nesta hora, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando de cura, de libertação, de salvação, que o Senhor os transforme pelo poder do Teu nome, Senhor, porque no Teu nome todas as coisas são possíveis e nós confiamos em Ti, no Teu poder, na Tua graça e na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, que é o nosso alimento, a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que
esta palavra possa entrar no teu coração e que você possa entender que Deus, Ele quer que você faça aquilo que Ele quer. Não esteja buscando a Deus com interesse de que Ele faça tudo que vai satisfazer a tua alma, o teu coração, o teu ego. Não. Primeiro, a Bíblia diz lá no livro de Salmos: agradai ao Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você a vir estar conosco na nossa comunidade, a comunidade cristã Casa de Deus, que fica na Avenida Raul Barbosa, 7442. E neste domingo é a noite da família. Estaremos lá em oração, adorando ao nosso Deus, trazendo uma mensagem de fé, de força, de esperança, um ensinamento do nosso Senhor Jesus e levantando um clamor, uma oração por toda a nossa família, nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até lá.